Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, está reunida novamente a equipa da Política Local, comigo, Francisco Alves Rito, e com 3 autarcas, Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, Vereador em Almada, eleito pelo PSD. Os temas de hoje são o apagão, que marcou o início da semana, o caso Spinum Viva, que teve muitos desenvolvimentos durante esta semana, e também a entrada de Cavaco Silva na campanha eleitoral, ontem mesmo, já com declarações, e também com a informação de que em breve vai fazer um artigo de opinião a favor do seu partido, do PSD e da AD. Começamos pelo apagão, que na segunda-feira nos deixou às escuras e sem condições para trabalhar e para muitas outras coisas durante 11 horas. Foi uma coisa inédita que mostrou a fragilidade que vivemos nos nossos tempos, nos tempos das novas tecnologias, da grande capacidade tecnológica e industrial. Afinal, somos frágeis. Durante 11 horas, 2 países e parte também de França, Portugal e Espanha, viveram esta coisa inédita de ficarmos até sem comunicações, e até a própria água já começava a faltar nas torneiras. Nuno Matias, comece por si. Este apagão foi o tema da semana. Naturalmente que do lado do governo a leitura é de que a reação, a resposta das autoridades foi a adequada, que o governo esteve bem. Do lado da oposição, a opinião é contrária a essa. A oposição diz que o governo não esteve bem, que teve falhas. Entretanto, o Presidente da República, agora no final da semana, veio dar uma no cravo, outra na ferradura, falou a favor do governo, mas também reconheceu que a oposição tem razão quando diz que tem que se melhorar as coisas para o futuro. E na sua perspectiva, como é que foi a reação de quem governa, neste caso de Luís Montenegro? No caso da ministra, há quem diga que a ministra desapareceu, que deixou de se ouvir, a ministra da Administração Interna, a ministra com esta tutela mais diretamente relacionada com proteção civil. Na sua opinião, como é que esteve o governo na reação e na lidação com este problema? Bom, bom dia, Francisco, bom dia também ao Manuel, ao Ivan e a todos os nossos ouvintes. Bom, eu acho que em primeiro lugar o governo esteve bem e fez aquilo que lhe competia, que era tentar gerir uma situação extraordinária, atípica e absolutamente única, se calhar nas nossas vidas, em relação a um problema que é atípico, nem nasceu no país, mas que necessariamente num sistema interligado como é o sistema elétrico, necessariamente pode gerar um problema em cadeia que tenha este efeito. E depois aqui a circunstância é esta, é que necessariamente os sistemas de prevenção, ao serem acionados, num sistema com inúmeras interações, com inúmeros pontos de contacto, com inúmeras interligações internas e internacionais, não é fácil a um sistema. E viu-se também a dificuldade enorme que houve em Espanha, até falhando os sistemas de Black Start, coisa que em Portugal foi possível operacionalizar, sem prejuízo de, e aí acho que é uma lição para o futuro, porque aí há que reconhecer necessariamente, se calhar poderia ter sido desejável que o apagão, que era inevitável fruto desta circunstância extraordinária, pudesse ter decorrido durante um espaço de tempo mais curto e que tivesse sido possível ao Sistema Elétrico Nacional reiniciar-se de forma segura, com mais alguns pontos de contacto com soluções Black Start que ajudassem a tornar a resposta menos onerosa, do sentido de ter-se gerado sempre algum desconforto e algum alarme, porque as notícias iniciais, e eu diria que aí
nem foi o governo, foram os operadores, deram algumas informações públicas que eu percebo algum princípio de prudência, se calhar foi exagerado ao dizer que porventura poderia ser um problema que se arrastaria por 5 dias, e esse sentimento acabou por gerar algum sentimento de alarme que era absolutamente desnecessário. E, portanto, aquilo que importava, e acho que aí o governo esteve muitíssimo bem, foi hum, eh, 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 desenvolver imediatamente todas as células de crise e de gestão para organizar respostas operacionais. E eu sei que tudo foi feito como mandam as regras, até porque eu profissionalmente tenho algumas responsabilidades nessa matéria e também tivemos alguma palavra a dizer do ponto de vista de resposta. E acho que houve todas as diligências de todos os intervenientes no sentido de encontrar respostas e acudir também do ponto de vista nevrálgico, sobretudo em infraestruturas críticas, e eu começo por identificar, por exemplo, os hospitais, para garantir que unidades que são necessárias manter a sua operação, até porque há atos médicos que podem, no caso e no limite, ter consequências para a vida humana, pudessem ser o mais protegidos possível. E acho que também aí não foi por falta de resposta destes meios de emergência. Há agora esta situação que se soube hoje, infelizmente, de um falecimento por supostamente, não sei se é verdade ou não, ter havido algum atraso no socorro, mas o que também é estranho ter havido tão no limite, porque a avaliar também pelas informações que vieram do INEM, a resposta não tardou assim tanto, não me parece que fosse por 30 ou 40 minutos, a menos que a situação já tivesse ido até ao limite desnecessário, não se tivesse feito um alarme mais rápido para garantir que não se chegava a um eventual É o cenário caso, de é o sim, caso foi de uma, conhecido, hoje, penso eu, é na e sexta-feira. que naturalmente Sim, todos nós lamentamos, mas que não mancha, na minha opinião, aquilo que foi, em primeiro lugar, um cenário que fosse qual fosse o governo, infelizmente iria afetar o país como afetou, e acho que foram desenvolvidos e disputados todos os mecanismos de emergência e de resposta que devíamos, e sobretudo se pôde garantir uma reposição tão rápida quanto as circunstâncias o permitiam, e parece-me que houve um esforço bastante profissional para garantir que este apagão não tinha um efeito ainda mais nocivo, porque não deixam de ser 10 horas ou mais, mas em média 10 horas, para repor uma situação muito extraordinária, muito desagradável, que não nasceu em Portugal, mas que, verdade seja dita, numa rede europeia interligada, um cenário que leva que exista esta situação de problemas de tensão num país vizinho, vai necessariamente disputar um conjunto de mecanismos de proteção também nos países que estejam interligados, e foi isso que aconteceu a Portugal, infelizmente. Agora, eu acho que a sociedade em geral reconhece que nem foi pelo governo, nem foi pelas autoridades envolvidas que o problema se criou, e parece-me que houve um esforço coletivo, e não quero destacar ninguém, nem quero desvalorizar ninguém, inclusive até diga-se os partidos inicialmente da oposição que tiveram uma posição relativamente responsável no sentido de não atacar um problema que naturalmente era alheio a todos nós, e depois também fizeram aqui algum combate político, diga-se em bom da verdade, num período de campanha. Seria desejável que não acontecesse, mas que se pode perceber, dado o contexto que se está a viver, e também um contexto em que as sondagens mostram a AD a ganhar balanço e tração para uma vitória, e portanto não deixa de ser compreensível, apesar de ser criticável, mas não deixa de ser compreensível que os partidos que estão atrás tentem, com algum desespero, mas que tentem inverter de alguma maneira essa tendência e trajetória, fazendo alguns ataques, em alguns casos um bocadinho populistas demais para o meu gosto, mas que acho que o cidadão lá fora não valoriza, porque sente aquilo que acho que o comum dos mortais sente, é que o governo agiu,
as autoridades reagiram todas, houve um esforço coletivo para dar uma resposta tão rápida e eficaz quanto possível, e acho que não foi por Portugal nem por nenhum dos portugueses que o problema existiu, e acho que todos nós procuramos contribuir na Mas, medida do possível para a solução. mas ainda assim, temos, por exemplo, o antigo ministro da Indústria, Mira Amaral, criticar fortemente os políticos, os responsáveis políticos, mas em abstrato, não apontou o dedo nem a este governo nem ao anterior, pela ignorância com que tratam estas matérias, neste caso do abastecimento de Va- energia Ó elétrica. Francisco, vamos lá ver. A segurança energética, que é um conceito que eu acompanho muito, até por ter responsabilidades nessa área, necessariamente tem características de resposta operacionais que podiam ser melhores. Já se falou que se nós tivéssemos já as centrais adaptadas, por exemplo, no Alqueva e no Baixo Sabor, se calhar às 10 horas não teriam acontecido e teria sido possível Mas restabelecer o não. sistema mais rápido. Uhum. Agora, vamos lá ver, eu também não quero fazer disto um ataque aos anteriores governos do Partido Socialista por não terem Sim, mas feito essa opção. vamos passar Não também me parece que seja esse o caso, nem se justifique fazer disso um grande caso, quando o contexto aqui necessariamente foi uma responsabilidade alheia a Portugal pela situação, e que necessariamente aquilo que podemos é tentar melhorar algumas respostas que tornem mais eficazes o funcionamento e a segurança energética do país. Ivan Gonçalves, ouvimos aqui o Nuno Matias a atribuir as posições do Partido Socialista, designadamente, ele não o referiu expressamente, mas o Partido Socialista foi um dos partidos que criticou a atuação do governo neste caso. Nuno Matias estava a considerar que isto deve-se sobretudo ao período eleitoral que vivemos. Não será assim, com certeza, na sua opinião, presumo, com facilidade. Eh, Em que é que o governo falhou na gestão deste processo? Muito bom dia, Francisco, muito bom dia ao Manel, ao Nuno e aos nossos ouvintes. Bem, eu acho que é preciso diferenciar aqui duas questões. A primeira é a questão técnica e até a questão de ter existido um apagão. Eu não considero, francamente, que existir um apagão seja algo de tão anormal, inusitado, ou para o qual nós não podemos, ou uma situação, o Nuno a dada altura referiu que uma situação quase única nas nossas vidas. Eu não considero que seja assim. Felizmente, ao longo dos últimos anos, nós temos-nos habituado a ter uma segurança energética, neste caso uma segurança na rede elétrica, muito robusta no nosso país, e portanto desabituámos-nos destas situações. Mas enquanto sociedade temos que estar preparados para estas situações. Basta, quer dizer, a questão do ciberataque não se verificou, ou pelo menos, ou não se confirmou, ou pelo menos é essa a informação que todos nós temos. Mas isso são situações possíveis, e nós temos que viver com isso. E ainda que seja um acidente, ou seja, é normal que as redes estejam inoperacionais durante algumas horas. Não vejo daí nenhum problema. Aquilo que nós temos é que ter a população educada para saber lidar com estas situações, temos que ter autoridades que saibam responder, temos que ter sistemas redundantes. O facto em si não me parece, quer dizer, nem é por aí que eu acho que se deva criticar o governo, ou seja este ou outro qualquer em funções. Isto são situações que acontecem. Eu não quero ser catastrofista, mas, por exemplo, imagina, nós podemos ter um caso de um sismo ou de um desastre natural no país que nos conduza também a uma situação de emergência. Portanto, o país, nós enquanto comunidade, temos que saber lidar com estas situações, porque é óbvio que o risco delas acontecer existe sempre. Portanto, não quero pôr demasiado foco. É óbvio que foi uma experiência exótica para todos nós, mas felizmente é porque nós vivemos numa sociedade na qual estarmos 12 horas sem eletricidade é uma coisa exótica. É bom sinal, é sinal que não costuma acontecer. Pronto. Agora, há outro problema, que é, e aí é que eu acho que o governo tem alguma. Bom, antes de ir a este segundo problema, e depois, mesmo do ponto de vista da questão técnica, não me parece, das explicações todas que ouvi, que o tempo de recuperação que o país, que demoramos, fosse algo de extraordinário, porque daquilo que eu percebo sobre o problema, não percebo alguma coisa, mas não percebo muita, acho que existem, tendo em conta a forma como a rede elétrica se comporta, nós não podemos, por isso, simplesmente carregar no botão e esperar que toda a gente fique abastecida com eletricidade. E mesmo aquilo que eu fui ouvindo sobre termos uma central
carvão, que poderia ajudar as centrais que foram desligadas. Quer dizer, não me parece que fosse por aí. Ou seja, desse ponto de vista, até do ponto de vista técnico, acho que as coisas correram como era suposto, daquilo que é, ou pelo menos daquilo que veio público nos últimos dias. Há depois outro tema, que é a forma como as autoridades reagem a uma situação deste tipo. E aí eu acho que é evidente que houve algumas falhas, porque o governo não soube comunicar, quer dizer, é o básico de qualquer forma de comunicação, de qualquer crise, é que a comunicação é muito importante em tempo de crise, não é? Toda a gente sabe este grande chavão. E é óbvio que as autoridades competentes têm que saber comunicar de forma assertiva, não dar aso a que a especulação reine e transmitir uma mensagem de confiança às populações. Isto para além daquilo que é preciso ser feito a montante, ou seja, que os sistemas estejam preparados, os sistemas redundantes, os sistemas de proteção civil, etc. Mas mesmo durante a crise, o governo tem uma função, que é a função de liderar o processo, de liderar a crise e não se deixar não deixar ser rebocado pelos acontecimentos. E eu acho que aquilo que nós assistimos foi muito pouca liderança da parte do governo. As primeiras declarações que houve são coisas muito pouco precisas e que nestes casos, quando não se tem dados, então é melhor não inventar. Desculpem, passo esta forma mais brejeira de falar, mas é melhor não inventar mesmo, é melhor dizer só aquilo que é preciso dizer. Nós não podemos ter ministros a falar uns de alhos e outros de bugalhos, e tem que se perceber quais é que são os canais oficiais de comunicação, e o Primeiro-Ministro tinha que ter tido aqui uma postura diferente, uma postura de Estado, que eu acho que contrasta bastante aquilo que aconteceu com o que se passou, por exemplo, quando António Costa era Primeiro-Ministro na gestão da pandemia. Obviamente, não foi feita num dia essa preparação, mas quer dizer, quem está num cargo destes tem a obrigação de ter um comportamento que seja irrepreensível e que tenha noção de que aquilo que diz a cada momento influencia a vida de milhares de pessoas. É só nessa dimensão de liderança que se espera que o governo tenha que eu acho que de facto houve falhas. Nós hoje tivemos também notícias que se prendem com a tardia resposta de algumas do governo ou de algumas entidades públicas e até da forma, vi uma notícia hoje, aqui até referia o facto de as ações do governo terem atrasado a recuperação, ou pelo menos não terem contribuído para que a recuperação fosse mais rápida. Em tudo isso é que eu acho que o governo demonstrou alguma descoordenação. Felizmente, quer dizer, as coisas, a crise não era assim tão grave que não permitisse isso. Agora, claramente, o governo o governo não nos deu confiança para que, numa outra situação de crise, que pode ser de falha na energia elétrica ou outra qualquer, até de piores dimensões mais graves, não nos deu a confiança de que aborde este tipo de crises da forma que o país precisa, ou seja, que é no fundo com a liderança, a assertividade, que é algo que nós não vimos na gestão desta crise. Manuel Pisco, entre os partidos da esquerda, incluindo o PCP, este apagão serviu para recordarem que a rede de eletricidade em Portugal é privada. A natureza da organização que gera o sistema faz diferença num caso destes, na sua opinião? Bom dia a todos. Claro que tudo pode fazer opinião, mas não é por facto de ser privada ou de ser pública que estes acidentes podem acontecer. O que, independentemente da natureza privada de cada rede de transporte, ou das centrais de produção, ou da distribuição em baixa tensão, independentemente disso, o que nós temos que registar é que não foi um imprevisto, como toda a gente diz, uma coisa que ninguém podia prever. Está previsto. E o Nuno Matias então saberá isso muito bem. Está previsto no relatório de segurança energética de 24, é logo uma coisa que está à cabeça, a hipótese de um apagão, caso haja uma indução, uma repentina de corrente, que não é mais o problema, mas sobretudo uma quebra. É engraçado, toda a gente tentou chamar heróis a toda a gente, todos fomos heróis. Foi o povo português todo, na versão do governo, foi o povo português, foram os bombeiros, foram os hospitais, que continuaram a travar a trabalhar porque têm os geradores, fomos todos heróis.
mas para o Partido Socialista ou para o Pedro Nuno Santos fomos todos heróis à mesma, menos o governo. É curioso. Quando o governo não teve humildade de reconhecer que não podia fazer nada neste caso. O governo, isto não era uma decisão política para resolver coisa nenhuma, era uma solução técnica que está prevista nos documentos de planeamento e da previsão de risco em Portugal, na gestão da rede ibérica. A rede ibérica hoje, a rede de Portugal e de Espanha está completamente integrada, está no MIBEL, chamado, nós não temos um mercado europeu de energia, mas temos um mercado ibérico de energia. E este MIBEL atribuiu ao gestor espanhol, criou-se uma entidade de gestão espanhola e uma portuguesa. A espanhola gera o dia-a-dia do fluxo da energia. E a parte portuguesa gera o longo termo. O longo termo, as compras e vendas, as perspectivas a longo prazo. Claro que isso nem influencia na gestão do dia-a-dia. Mas que existe este risco. Na parte da Espanha discute-se muito a existência deste risco por causa da indução, da grande participação da energia fotovoltaica, com algum receio de que, como é intermitente a produção dessa energia, pode haver uma quebra súbita e haver um risco de apagão. Está previsto. Se vocês forem ler, que está disponível da Direção-Geral de Energia, o relatório de segurança energética de 2024, lá está, quase à cabeça do documento de riscos, a hipótese de um apagão. Porque é que isto, se calhar, é mais provável que tenha acontecido agora que as redes estão integradas, porque Portugal deixou de ter qualquer autonomia na gestão da produção e distribuição. É a Espanha que a tem porque gera a rede integrada toda. E nós não podemos fazer grande coisa. Qual era aquilo que era possível, segundo a previsão de risco? Devia ter sido feito mais centros produtores para fazer o tal Black Start, fazer o reinício da rede. Quando a rede era apenas portuguesa, isto fazia-se numa, 2 ou 3 horas. Fazia-se para a rede toda nacional. Houve alguns apagões setoriais, não é a primeira vez que há apagões, houve em algumas partes do país, mas logo a seguir houve alguém do governo que veio dizer, da parte da energia, vieram dizer, pois, a tapada do Outeiro só não chega, mas é preciso uma central do Alqueva e mais outra. Há aqui uma coisa que também nos deixou menos autónomos, que foi a pressa com que nós tivemos de ir responder às prioridades que foram ditadas por Bruxelas com a questão da transição energética. Nós, em 2012, desativámos a central térmica de Setúbal e em 2021 desativámos a central de Sines. A de Setúbal era a fuel óleo, a de Sines a carvão e a central do Pego. Sem estas 3 centrais, o sistema elétrico ficou muito mais dependente da produção do sistema elétrico espanhol. E isto acontece, a criação do MIBEL, deste mercado único europeu não, ibérico, Portugal e Espanha, só a integração Portugal e Espanha, não está integrado com o francês, por exemplo. O francês ficou contida, e o problema foi originado em França, que há uma linha de muito alta tensão, que foi abaixo, na ligação entre Espanha e França. Mas em França isto ficou contido porque eles têm uma gestão própria da sua rede que não está interligada nem independente da espanhola e da portuguesa. E ficou contido ao sudoeste da França, naquela região onde aconteceu o tal acidente. A rede espanhola e portuguesa. Depois, o que ainda não nos disseram, provavelmente não nos vão dizer, isto são mais questões técnicas, é que as 5 centrais nucleares espanholas foram desativadas. E com certeza foram desativadas por precaução, não foi por automatismo, porque o sistema, quando começa a cair, dá depois uma hipótese de descontrole, se não se mantiver os equilíbrios entre o consumo e, entre a produção e o consumo, pode desequilibrar. Portanto, de facto, este risco é conhecido e o que se pode apontar aos governos, sejam os quais forem, a criação do MIBEL vem desde o governo de António Guterres. Não é? Foi há muito tempo que se começou a construir este mercado e depois foi na Cimeira de Santiago de Compostela que agora em 2016 se foi assinar o pacto final e se criou de facto este mercado integrado. A rede portuguesa hoje, na prática, está gerida pela parte espanhola. É dependente nós somos 1/5, menos de 20% do consumo total de Portugal e Espanha juntos. Portanto, somos uma pequena parte em relação à rede toda. Quem o fez, esta integração, é para fazer ganhos económicos, não é? Para comprar energia onde ela esteja mais barata em cada momento. Se nós estivermos a produzir das barragens mais barata que está a ser produzida em Espanha, vendemos para a Espanha. Se a Espanha está a produzir fotovoltaica que é mais barata do que aquela que nós podemos, é uma questão de ir à procura do preço menor. Na santa
eu não digo inocência, porque nas coisas técnicas não há inocência, a tecnologia do eletrão está perfeitamente dominada e sabe-se como é que ele se comporta. As prevenções, e aí é que a questão do público e do privado pode ter alguma coisa a ver. O privado, como se sabe, tende sempre a ter o menor despesa, ter os menores custos e ter o máximo de proveitos. Portanto, se investe o mínimo em segurança, se calhar nós, se fosse pública, não teríamos só 2 centrais ou 2 pontos de produção capazes de reiniciar a religação, de fazer o tal black start. Se calhar teríamos mais, mas provavelmente foi ponderado economicamente se devíamos ter mais centrais e elas precisavam ser talvez convenientemente a full. Mas quando desativámos Sines e Pego, ficámos sem essa hipótese. Não íamos construir novas, não é? É preciso pensar assim. Há sim, de facto, responsabilidade em termos de longo prazo e de planeamento. E aí é que a questão do público e privado pode ter a sua influência. Agora, o que é que os políticos podem fazer? O que é que o governo pode fazer à oposição? Gerir a comunicação. Problema. Esta questão da energia que está, ou seja, deixa-nos várias lições. A falta de energia elétrica, que é o sangue da economia e da vida social toda, a falta de energia elétrica tem um primeiro impacto desde que nós funcionamos desde 30 anos para cá com telemóveis no bolso. É que ficamos quase todos sem comunicação. Depois ficamos sem televisão, só rádios é que se ouve, mas já não se usa rádios a pilha. A gente liga tudo à tomada, à corrente elétrica. Ora, há aqui alguma falta de previsão. Portanto, o que é que perguntas nos restam para que haja consequências? Mira, Amaral tem razão, isto tudo é previsível e podia-se ter, há responsabilidades para isto. Mas porquê é que prédios de grande... se houvesse, quer dizer, uma quantidade grande de prédios, como acima de 3 andares, ou 3 ou mais andares, têm que ter elevador. Se também tivessem que ter um gerador próximo, só para alimentar o prédio, já não era este drama. Porquê é que deixa de haver abastecimento de gasolina, de gasóleo e de combustíveis? Porque nem todas as bombas raras serão, se calhar, que têm um gerador que tem autonomia elétrica durante algum período. Como tem lá o combustível para alimentar o gerador, aquilo podia estar a funcionar sempre. Mas não há determinações para que haja geradores nas bombas de gasolina. Porquê é que a rede de comunicações vai abaixo? Deixamos de ter telemóvel porque nos sistemas de distribuição e reprodução dos sinais não há geração não elétrica, geradores de energia que não é elétrica, por geradores que sejam a fuel ou de combustível. Portanto, estas medidas mitigariam muitíssimo e não deixariam de funcionar como praticamente deixou de fazer qualquer coisa, não é? Mas continuam-se a fazer, por exemplo, as escolas, por exemplo, não encerraram todas de imediato. Eu creio que a questão da pandemia já deu algum calejamento à população, para que não houve, assim, aquele pânico, não é? Mas, de qualquer forma, 11 horas é muito tempo para uma retoma da rede, porque os nossos sistemas produtores estavam a funcionar, podiam ser ligados, só não foram por causa da dependência da gestão de Espanha, e Espanha foi muito mais tarde, foi reativada e foi mais tarde. Agora, nós não nos podemos desligar desta coisa, de impreparação mesmo para o governo. A principal coisa que cabia ao governo fazer era comunicar, enquanto era tempo. O que não é compreensível é que a Proteção Civil só às 8 horas, quando isto começou às 11h33, foi a hora do apagão, e só às 8 da noite é que a Proteção Civil vem comunicar, quando já quase não havia comunicação nenhuma, até mesmo por rádios, que é um alerta laranja. Um alerta laranja às 8 da noite, o que é que isso quer dizer para alguém? Já havia até regiões do norte, já estavam a retomar a eletricidade, porque estavam lá próximas das centrais que estavam a reativar a rede. Aqui a questão da comunicação é uma questão-chave. Essa é a primeira lição que há a retirar. Num caso de apagão elétrico, de falta de energia, o fundamental a garantir é que continua a haver comunicações. Então, o que é feito o Ciresp? O Ciresp voltou outra vez a ter falhas, está eternamente a ter falhas. As comunicações que não dependem da eletricidade estão garantidas numa rede nacional de proteção civil? Estão? Ou tem que se andar a mandar recados? Sei lá como é que se comunica falhando isto. Os telemóveis falham, as redes de telecomunicações falham, esta coisa falha toda. Portanto, os hospitais, mesmo durante o tempo, eu acho que aí o resultado é positivo. Mesmo durante um largo período de 10 ou 11 horas, mantiveram-se a funcionar.
Portanto, o sistema de geradores para os hospitais funcionou bem. Portanto, a única coisa que se pode agora apurar é a quantidade de fuel que estava disponível, se era preciso, fossem 3 ou 4 dias, o que é que aconteceria, mas são umas contas mais fáceis. Mas essa foi a parte que resultou bem. A parte do governo, o governo andou a tentar mostrar que estava a fazer tudo. Estamos permanentemente em reunião, dizia o primeiro-ministro, a fazer o quê? Não tinha nada a fazer. A única coisa que podia era ter comunicado e não conseguiu comunicar. Aí foi falha. Mas aí voltamos a perguntar, mas, para que é que serve o Ciresp? O Ciresp consegue manter as entidades para tomar medidas, não é? Para fazer alguma coisa, para acudir aqui e ali. As pessoas tiveram que, enfim, comunicar, indo dar recados, indo lá a alguém. Julgo que não houve aqui uma crise tão grande, mas serviu para mostrar uma crise, uma situação de aflição, de pânico, não houve. Eu creio que isso foi uma lição que aprendemos da pandemia, as pessoas já tinham estado muito tempo em casa, já tinha acontecido qualquer coisa, e julgo que isso ajudou muito. Não houve descontrole na rede escolar, por exemplo. A maior parte da rede escolar continua as aulas até à hora mais ou menos, à hora dos transportes. Os transportes puderam funcionar. Enfim, não houve assim aquela grande crise que podia resultar de quase metade de um dia, durante o dia, não é? Se fosse durante a noite sentia-se menos, mas durante o dia, em que as empresas e toda a atividade económica e social estava em pleno, mas a única coisa que falhou, e a gente, houve aproveitamentos políticos, claro que sim, era logo a gente a tentar criticar, mas o governo não podia fazer nada, as autoridades não podiam fazer, e é preciso agora recolher os ensinamentos disto. A principal coisa é que não podemos ter uma rede de comunicações, pelo menos nas infraestruturas críticas e de emergência do país, nas autoridades, nas polícias, na proteção civil, nos bombeiros, nos hospitais, nas ambulâncias. Isso tudo tem que ter uma rede de comunicações que não dependa só da eletricidade. Essa é a principal lição que se deve tirar daqui. Ora, não é novidade nenhuma, porque isso está previsto nos documentos de prospecção e de planeamento de riscos. Está previsto. Ora, é preciso fazer algum investimento para que essa rede de comunicações não dependente exclusivamente da eletricidade funcione. Que não é preciso uma rede muito fina, mas uma rede relativamente alargada que assegure a comunicação. As câmaras ficaram completamente isoladas, quer dizer, não sabiam nada, sabiam tanto como um cidadão qualquer, como eu, a gente ouvia a rádio, eu ouvia, por acaso tinha o rádiozinho a pilhas, tem ali um rádio e as pilhas não estavam gastas, por acaso, não é? Mas a lanterna e o rádio a pilhas, não é preciso a gente fazer um plano, um kit de sobrevivência, como os dinamarqueses, para a gente ter essa, mas essa orientação ninguém deu a ninguém nunca a proteção civil disse, olha... Manuel, já levamos meia hora com este tema. Só perguntar ao Nuno Matias e ao Ivan Gonçalves se querem acrescentar alguma coisa, muito rapidamente, se houver aqui uma nova ronda, tem que ser mesmo 1 minuto ou pouco mais a cada um. Nuno Matias, quer dizer mais alguma coisa sobre este tema ou podemos passar ao próximo? Não, Francisco, eu só quero dar nota de que aquilo que eu quis transmitir é que é um evento de uma vida, o apagão geral, porque vamos lá ver, como o Manuel estava a dizer e bem, estas circunstâncias de apagões devido à interligação é algo que realmente está previsto e pode acontecer, e no cenário limite pode levar a um apagão geral. Agora, uma circunstância destas, por norma, é algo que é muito raro chegar a este ponto, e normalmente aquilo que acontece é haver um apagão parcial que depois rapidamente se consegue repor. Neste caso é que é extraordinário, e daí eu ter dito que era uma questão quase de uma vida, um cenário tão catastrófico e tão limite. Embora com o evoluir deste sistema cada vez mais internacional e interdependente, isto possa mas daí, Francisco, mas daí ter a necessidade de termos uma rede de apoio que permita reiniciar o sistema havendo um cenário destes limite. E claro que os sistemas de Black Start, mesmo que tenham algum custo, são úteis no sentido de diversificar a capacidade de reposição da produção interna e necessariamente resolver o problema de um apagão mais generalizado num curto espaço de tempo, ou num mais curto espaço de tempo. Sim, isso é óbvio, mas em relação à questão inicial que o Francisco tinha colocado, isto tem que ver com o público e o privado ou não, também não há novidade nenhuma. Isto já aconteceu diversas vezes no Texas, nos Estados Unidos, no Texas e no Arizona sobretudo, após privatização de redes de produtores e de redes de transporte de energia, houve vários apagões.
sucessivamente vários. E houve países, inclusive, nomeadamente a Alemanha e a França, que fizeram a reversão para voltar para a esfera pública, para assegurar essas medidas de prevenção que estão nos planos, mas depois às tantas ninguém paga por elas. Quer dizer, quem tem uma exploração privada depois não quer pôr muitos custos para evitar que aconteçam os riscos que estão previstos, tecnicamente previstos. Então, é preciso tirar as lições todas e não apenas ver que nós não tivemos culpa, foram os espanhóis é que tiveram, se calhar não foram os espanhóis, até parece que foram os franceses, foi em França, aconteceu o azar, aconteceu em França, não é? Agora, o sistema de interligação tem que estar devidamente salvaguardado e ter alternativas internas, cada um dos países. A independência energética é uma coisa fundamental para qualquer país. Não é? Nós, quando descomissionámos todas as centrais a carvão e a fuel, agora fizemos porque era a orientação de Bruxelas, não é? Todos os governos PS e PSD, durante 22 anos, fizeram este percurso até a integração deste mercado, mas queria-se a integração total no mercado europeu. Só que aconteceu que em França e na Alemanha começou-se a retomar na gestão pública a questão da energia. Por alguma coisa é porque a dependência ou a independência energética é uma questão-chave para todos os países. Ivan Gonçalves, quer Não, também... eu só quero dizer, eu concordo parcialmente com o que o Manuel Piscor dizia sobre a questão da independência energética. Agora, nada nos deixa menos independentes energeticamente do que termos central a carvão. Portugal não produz carvão e, portanto, a questão da independência acho que não se põe dessa forma. As centrais a carvão funcionam de forma diferente do que a energia eólica, do que a energia solar, como o Francisco também já aqui disse há pouco, mas acho que neste caso os passos que foram dados nas últimas décadas são de reforço da independência energética de Portugal, porque hoje está menos dependente daquilo que são os outros Ivan, países. deixe-me lá atalhar para lhe dar. Então, isto é mais coisas políticas. O Ivan tem razão em dizer isso se o plano do governo Costa tivesse levado por diante aquele plano que o levou a cair, que era a questão do hidrogênio. Lembra-se do projeto do hidrogênio em Sines que íamos vender para a Europa toda e para os arredores? Esse projeto de hidrogênio, claro, é que o governo Costa dizia que nos tornava completamente independentes. E essa questão do governo, não é por isso, mas essa questão do governo fez cair o governo, essa questão do hidrogênio é que fez cair o governo Costa. Agora, não sei se este governo, em que sequência é que está a dar a esse projeto, mas esse projeto, a ser execuível, a ir por diante, era fundamental. Mas, pronto, que aí, não sei se fica na esfera, no bolso, no saco fundo das boas intenções, se vai avante, se não vai avante, mas foram primeiro desativadas centrais a fuel e a carvão, em nome do projeto do hidrogênio do governo Costa. Veja lá se lembra disso. Como não aconteceu, esse projeto de hidrogênio não está de pé, nós estamos de facto dependentes da produção espanhola. Sim, mas eu só acho que há aqui uma coisa que nós também que tenho visto muita confusão na opinião pública e nós não devemos contribuir para essa confusão. O facto de terem demorado algumas horas a repor energia não tem nada a ver com o facto de Portugal, isto não foi um problema de produção, foi um problema nas linhas. Não teve a ver com Portugal ter deixado de produzir ou não produzir, porque a dada altura eu fartei-me de receber gráficos de pessoas, dizer, não, mas como é que é possível Portugal deixar de produzir? Quer dizer, não foi esse o tema foi mesmo no transporte da eletricidade. Está 30% da energia do momento, 30% vinha de Espanha. Mas isso é uma gestão de energia. Mas isso é uma gestão que se faz ao minuto, tendo em conta a energia mais barata, porque como o Manel já disse há pouco, nós estamos integrados no MIBEL e nós compramos energia ou vendemos energia consoante quem está a produzir de forma mais barata. Isso não tem muito a ver com o tema. O critério já não é a segurança técnica, o critério é económico em vez de ser a segurança técnica. Era aí que eu queria chegar. E sim, estamos de acordo. Eu sei que o Manel, eu só estou a dizer porque acho que na opinião pública foram ditas muitas coisas que depois não correspondem àquilo que é até o funcionamento das redes e do mercado de energia elétrica. Bom, então passamos para o segundo tema de hoje. O caso Spinum Viva ganhou força com alguns acontecimentos esta semana, designadamente a revelação de alguns clientes dessa empresa, de Luís Montenegro, e no debate entre os cabeças de lista do PS e do PSD na televisão, para as legislativas, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, acusou Luís Montenegro de ter divulgado
essa lista de clientes horas antes do debate e a propósito da campanha eleitoral. Soube-se, entretanto, que Luís Montenegro tinha atualizado a sua declaração de património e rendimentos no último dia do prazo para o fazer, e também se soube, entretanto, que não terá sido Luís Montenegro a fazer a divulgação dessa informação, mas, ao que tudo indica, um deputado do PSD que teve acesso a essa declaração na qualidade de deputado. Luís Montenegro foi desafiado, entretanto, foi acusado, neste caso, melhor dizendo, por Pedro Nuno Santos de apenas revelar as informações quando é pressionado, e entretanto depois do que se soube sobre a divulgação da informação, agora é o PSD que exige um pedido de desculpa a Pedro Nuno Santos. Ivan Gonçalves, é caso para dizer que o feitiço virou-se contra... Ivan Gonçalves, sim. É caso para dizer que o feitiço se virou contra o feiticeiro, neste caso. Pedro Nuno Santos estava ao ataque e agora é exigido um pedido de desculpa. Não me parece, porque não me parece que seja esse sequer o tema principal, quem é que divulgou, quem não, que não divulgou. Nós, desde o início, que se devia saber quem é que foram as empresas a quem Luís Montenegro prestou serviços, porque isso é obrigatório para todas as pessoas que são deputados à Assembleia da República, ministros, primeiros-ministros, quem exerce, quem vai para essas funções é obrigado a revelar aqueles que foram os seus patrões, se assim quisermos pôr patrões aqui entre aspas, mas as pessoas para quem prestou serviços. Luís Montenegro escudou-se no facto da empresa, de não ter sido ele próprio, mas ter sido a sua empresa a prestar esses serviços, para não revelar. Eu acho que o Luís Montenegro devia ter revelado desde o primeiro momento quem são os seus clientes, porque o país tem que saber quem é que são porque é o que faz sentido, até pelo espírito desta mesma lei que eu acabei de referir, o país tem que saber quem é que foram as pessoas a quem o Primeiro-Ministro prestou serviço. E depois daí tira as conclusões que tira, averigua-se se houve se pode haver algum ato que possa conduzir a um conflito de interesse, ou o que seja. Agora, tem o direito, acho que o país tem o direito de ter esta informação, e isto não é devassar a vida privada de ninguém, vai ao encontro daquilo que é a lei que hoje em dia funciona. Nós, depois destas eleições, todos os deputados vão preencher, todos os deputados, membros do governo, vão preencher uma declaração de rendimentos, de património, e vão ter que declarar para quem é que prestaram serviços remunerados. É assim que a lei está feita. Se não está bem, então o governo toma a iniciativa de a mudar. Acho que a maior prova de que o Pedro Nuno Santos não sabia de onde é que vinha lá essa divulgação é que acusou o Luís Montenegro de ter sido ele a divulgar no dia do debate como um trunfo para o debate. Eu confesso que quando vi a notícia também me pareceu que tinha sido, porque era assim que as notícias estavam a ser veiculadas nesse dia, que tinha sido o Primeiro-Ministro a divulgar quem é que era a lista de clientes. Pelos vistos divulgou, mas não aos jornais, divulgou à entidade de transparência. Portanto, acho que isso interessa pouco. Depois, entretanto, o deputado do PSD vem dizer que se deve levantar o sigilo sobre quem são as fontes jornalísticas, que também tem causado muita polémica, porque não... vi ainda hoje a Iniciativa Liberal a dizer que a liberdade de expressão se sobrepõe a tudo isso, e que não pode ser o direito dos jornalistas a preservar as suas fontes, não pode ser, que é intocável. Enfim, acho que essa parte já é a que interessa menos no meio disto tudo. O que interessa aqui é nós percebermos quem são os clientes de Luís Montenegro, por que razão, quais deles é que continuaram a pagar à Spinum Viva depois de Luís Montenegro ser Primeiro-Ministro, porque a Spinum Viva, depois de Luís Montenegro ser Primeiro-Ministro, continua a ser detida pelo seu núcleo familiar. E isso é que é a parte que importa, é percebermos que continuamos a ter um Primeiro-Ministro. Aliás, Luís Montenegro tem todo o direito de ter tido os rendimentos que tinha antes de ser Primeiro-Ministro, ter a sua atividade profissional, não tinha o direito, em meu entender, era de continuar a ser Primeiro-Ministro e continuar a receber essas verbas, ou que a empresa que ele passou à esposa, num ato que toda a gente parece concordar que é nulo, continuasse a receber essas verbas desses mesmos clientes. Esse é que é o ponto, não é quem é que divulgou, quem é que não divulgou. Acho que aqui é o que tem menos relevância. Nuno Matias, concorda com o que disse Ivan Gonçalves agora mesmo? O que conta mesmo é saber, e é esta transparência sobre os clientes da Spinum Viva, e não tanto no momento em que são revelados e por quem é que são revelados os nomes desses clientes.
Francisco, seria estranho eu concordar com aquilo que o Ivan acabou de dizer. Primeiro porque o Ivan volta a reafirmar uma pura mentira, que é o facto de o Primeiro-Ministro, enquanto era Primeiro-Ministro, ter recebido o que quer que fosse. Aquilo que aconteceu foi uma empresa na esfera familiar do Primeiro-Ministro, em que ele já não tinha uma participação direta, sequer do ponto de vista societário, ainda antes de ser sequer líder do PSD, não era Primeiro-Ministro, era antes de ser líder do PSD, continuou a desempenhar um conjunto de prestações de serviços a clientes de forma absolutamente legítima e foi remunerada por isso, sendo que quem desempenhou essas tarefas não foi o Primeiro-Ministro diretamente. E, portanto, é uma não questão. A questão de saber os clientes também, há quem diga que é dúbio de que forma é que essa informação poderia ser prestada. Apesar de tudo, o Primeiro-Ministro, tendo sido solicitado pela entidade de transparência, assim o fez. É lamentável ter havido, ainda dentro de um período de reserva dessa informação, alguém que o tenha transmitido cá para fora e para a comunicação social neste caso. Ao contrário daquilo que disse, certamente por gralha, o Francisco não foi, pelo menos na suspeita que se diz, um deputado do PSD. Suspeita-se, que eu não sei se é verdade ou não, portanto não vou dizer isso de forma taxativa, é aquilo que está na comunicação social, que terá sido eventualmente um deputado do Partido Socialista. Era isso Mas que eu lá queria dizer, sim, nesse caso, Pronto, obrigado por não mas dizer disse do grelha. PSD, mas portanto, aquilo que se diz na comunicação social, mas eu necessariamente não faço disso uma verdade absoluta. Portanto, e aliás, acho que o próprio deputado do Partido Socialista terá dito que não tinha sido, portanto, não passa pela cabeça estar a acusar ninguém. Aquilo que eu digo é que não deixa de ser desagradável pegar-se numa informação que no momento atual ainda é sigilosa e reservada e foi disponibilizada também nesse âmbito e com esse fito, se tornar público ainda durante um período de campanha eleitoral portanto, aquilo que eu reafirmo, como já aqui dissemos mais do que uma vez, é que se está a fazer aqui um striptease político absolutamente incomparável com aquilo que já aconteceu no passado, desnecessário, porque já se tornou evidente que não há aqui qualquer tipo de incompatibilidade ou desrespeito pela lei, e mesmo até do ponto de vista ético, que aí eu concordo com o ex-presidente Cavaco Silva, não me parece que haja aqui o mínimo de beliscar da pessoa do Luís Montenegro, seja na sua condição de cidadão, seja na sua condição de profissional, seja na sua condição de político. E, portanto, aquilo que está aqui a fazer é um ataque ao homem, porque é aquilo que alguns partidos da oposição entendem que numa situação de desespero e face a uma situação onde manifestamente a opinião pública está a dar algum reforço a avaliar pelos estudos de opinião à Aliança Democrática, ou neste caso à AD, que agora não se chama Aliança Democrática, necessariamente ao governo PSD-CDS, se está a atacar tudo aquilo que possa criar ruído e tudo aquilo que possa gerar algum sentimento de ou desinformação, mas isso só está a contribuir para que no futuro outros protagonistas sejam objeto de um mesmo tipo de ataque que, na minha opinião, se fosse qual fosse o protagonista e fosse qual fosse o partido, não só não se justifica, é incompreensível e a única coisa que seria admissível não é o esclarecimento, porque isso eu acho que ele deve ser dado, e eu até acho que o Primeiro-Ministro já foi mais longe do que aquilo que era necessário e admissível para o esclarecimento cabal da situação. É, sobretudo, o Manuel está com o microfone ligado e com ruído de fundo. Bom, mas era sobretudo estar a continuar-se a atacar o homem por razões objetivamente eleitorais, porque após 18 de maio, só a menos que se queira tentar evitar confusões nos partidos da oposição com movimentos de sucessão, e então aí sim vai-se continuar a insistir em comissões de inquérito, em esclarecimentos. Nós todos já percebemos que os esclarecimentos formais, legais e cabais já estão dados e depois tudo mais são os fediveres para tentar alimentar um caso que é a única forma de criar desinformação ou tentar ganhar algum descontentamento e que, a avaliar até pelas sondagens de opinião, acho que o tiro está a sair ao lado e o resultado, se calhar, até vai ser o contrário. Manuel Pisco, como é que tem olhado para este caso? Quem é que acha que fica pior na fotografia, neste caso, entre PS e AD?
Eu acho que ficam todos, mas fica mais mal e fica mais enovoado quem não cumpre a lei e depois vai cumprindo em função da força das circunstâncias. Agora mais um bocadinho, agora mais um bocadinho que não tem cumprido, depois mais um bocadinho, até à véspera do debate. Quem optou por responder à entidade de transparência na véspera do debate, a horas do debate, foi o próprio declarante, que era o Primeiro-Ministro, podia ter feito antes, podia ter feito um ano antes. Mas este caso é um pouco esquizofrénico. É bom a gente não se esquecer que vamos no dia 18 votar por causa deste problema. Este problema é que motivou aquela confusão das discussões entre o PS e a oposição toda e o PSD, e então eu atiro com uma moção de confiança, e então já sabia que ela era rejeitada, rejeitaram-se 2 moções de desconfiança e aprovou-se a moção, ou rejeitou-se a moção de confiança. Se isto foi uma estratégia, não é? Com um raciocínio maquiavélico pensado para o PSD, para como é que consegue ampliar a sua maioria, que é demasiado pequena para governar sossegadamente, e vai tentar a maioria absoluta. Foi o que aconteceu sempre que houve interrupções do mandato governativo há pouco tempo, ou quando aconteceu, após a geringonça, não é? Aquela associação com o Bloco de Esquerda e com o PCP do Partido Socialista. O resultado foi, deixem lá governar as pessoas, o eleitorado responde assim, mas não lhe deu a oportunidade, deu-lhe uma maioria absoluta. Se alguém pensou estrategicamente dentro do PSD, acho que é de lhe tirar o chapéu. Porque a propósito de uma coisa qualquer, que é facto que são incumprimentos do Primeiro-Ministro da lei. Nós temos uma lei de declaração de interesses que é, de facto, muito exigente. Agora, não se compreende é que uma pessoa que está no papel de Primeiro-Ministro, que é jurista, tem uma empresa de consultoria jurídica, faz parte de um gabinete de advogados, e esteja constantemente a dizer que até não concorda com a lei. Mas faz porque a entidade, o Tribunal Constitucional lhe pediu. Mas até não concorda. Ele pensa que não tem que divulgar aos clientes. Mas faz porque a entidade de transparência lhe pediu. Ele sabe perfeitamente, como jurista, aquilo que devia fazer. Agora, sabe que aquilo que é o rendimentos que entra no património familiar de quem é casado em comunhão de bens são da esposa e são do marido. Mas qual é a dúvida? Mas só que o Primeiro-Ministro não tem como tentar em cumprimentos sucessivos até este momento, que é uma coisa absurda, não é? Até este momento, e depois vem exigir que aquilo que é para ser transparente seja opaco, e a querer acusar a oposição de estar a revelar aquilo que é para ser revelado. Que coisa impressionante! Então estes são elementos que o Primeiro-Ministro não quis entregar, mas que devem ser públicos, que é para se poder aferir se há conflito de interesses entre os governantes, quer sejam governantes do governo, de autarquias, de outros órgãos de responsabilidade de cargos públicos. Se é para ver se há incompatibilidades com a sua esfera de decisão em relação aos interesses privados que ele defende ou defendeu. É precisamente para isso que estes elementos servem. E este Primeiro-Ministro tem sucessivamente demonstrado que está a faltar, e depois vai corrigir, emendar a mão 2 vezes, emendou a mão para a passagem uma manobra do jurista, a dizer que foi pôr uma declaração lá em família, a um jantar com certeza, disse, olha, agora passas a ser tu a gerente da empresa. E pronto, o assunto resolvido. Parece que isso não foi ao registro comercial, não sei, já não quer saber. Porque, no fundo, os eleitores não dão importância a isso para derrubar um governo. O governo derrubou-se a si próprio com aquela moção de confiança. Portanto, quis ir a eleições ele próprio. Mas os eleitores não dão. E se calhar a resposta à espera de quê? Que os eleitores respondem, bem, deixem lá, só lá tiveram um ano, deixem lá ver se eles fazem melhor que os outros. Esta é a resposta que os eleitores dão. Portanto, isto é de verdade um caso esquizofrénico. Até esquizofrénico neste ponto. Neste pré-período eleitoral, agora a campanha é que vai começar oficialmente, não é? Mas já estamos em campanha há 3 ou 4 semanas. E nesta pré-campanha eleitoral, até parece que publicamente quer o governo, sim, naturalmente, mas as oposições também parece que têm estado a evitar o tema, porque, diz as oposições, o que interessa é discutir os problemas do país. Mas também não se tem visto muito discutir os problemas do país, não se tem visto uma discussão boa, como é que se resolve a questão da habitação, como é que se resolve a questão de pôr o Serviço Nacional de Saúde a dar melhor resposta. Manuel, e hoje também já não vamos ter muito tempo para falar disso, estamos a chegar ao final do programa. Não chegou a haver um comentário seu sobre a entrada de Cavaco Silva na campanha? Há pouco acho que é irrelevante. já falou nisso.
Acha que... Eu acho que isso não conta nem para mais nem para menos para o lado do PSD ou para o PSOE. Não dou relevância a essa entrada de Cavaco Silva, não. Sim. Ivan Gonçalves, quer dizer alguma coisa também sobre isso? Sobre Cavaco Silva vir dizer que Luís Montenegro não está abaixo de qualquer outro líder político dos que estão em contenda atualmente no que diz respeito às questões da ética e da idoneidade? Eu acho que isso é para rir, já toda a gente percebeu a ética e a idoneidade de Luís Montenegro. Quer dizer, o que podemos é relevar mais ou menos essa dimensão no líder político. Agora, já toda a gente percebeu. Mas quer dizer, enfim, eu sou daqueles que quando vejo Cavaco Silva, habitualmente, eu acho o contrário daquilo que ele acha, confesso. Mas eu sei que há uma parte dos portugueses que acharão o contrário. Acho que cada vez é mais irrelevante, porque Cavaco Silva é uma figura do passado. Tem o seu histórico, foi o político, penso até que foi o político que mais tempo teve em funções no pós-25 de Abril, em cargos de liderança. Durante 10 anos, sim. Exatamente. Ainda assim é o político que mais vezes disse que não era político, pronto, usa aquela figura quase ao estilo do Dr. Salazar, que era aquele que estava o técnico no meio dos políticos. Enfim, acho que é uma figura que representa, para mim pessoalmente, estamos aqui a dar a nossa opinião, para mim representa tudo aquilo que eu, ou grande parte daquilo que eu não gosto num político, mas sei que há muita gente que tem apreço pelo professor Cavaco Silva. Acho que não terá grande impacto nestas eleições, sinceramente. E chegamos ao fim da política local desta semana e vamos ficar ausentes agora durante 2 semanas seguidas, porque começa a campanha eleitoral este domingo e durante o período de campanha eleitoral não faremos programa. Assim, a política local regressa no dia 24 de maio, no fim de semana seguinte às eleições. Uma boa pausa para todos, despeço-me também dos ouvintes, o programa fica disponível em podcast. Um abraço. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.